Samuel Dória aqui de volta com vocês em nossa segunda aula da Maratona de Estudos. Mas antes de iniciar nossas aulas, quero agradecer a vocês que têm abraçado esse projeto, que têm nos permitido entrar na casa de vocês de forma indireta para lhes auxiliar nos estudos durante esse período. Quero agradecer a vocês que têm respondido aos nossos desafios, têm enviado os formulários com as respostas e também quero pedir a você que não se inscreveu ainda no canal da Secretaria da Educação, que inscreva-se no canal, que compartilhe com seus colegas os nossos vídeos, que curtam os nossos vídeos, deixem os seus comentários para que nós possamos saber o que você está achando de nossas aulas. Você que não teve acesso ainda à nossa primeira aula, acesse ao canal da Secretaria, tenha acesso à primeira aula, assista à primeira aula, responda aos nossos desafios e acompanhe e continue conosco em nossa jornada de estudo desse período. Quero também deixar aqui como uma indicação de fonte de estudo o meu canal, o Mundo da Matemática, e solicitar que vocês também inscrevam-se nesse canal, acompanhem as nossas postagens, que também pode ajudar você nessa maratona de estudo. E não só nessa maratona de estudo. Todas as vezes que vocês sentirem dificuldade em matemática, vocês podem entrar em nosso canal e acompanhar as nossas videoaulas. Então, um forte abraço e vamos começar a nossa segunda semana de aula. Pois bem, galerinha do 7º ano, voltando aqui com vocês, professor Samuel Dória, em nossa segunda aula. Você que não teve acesso à primeira aula ainda, entre no canal da Secretaria da Educação, assista a nossa primeira aula, responda aos nossos desafios e aí acompanhe conosco a nossa segunda aula. Essa aula de hoje, para vocês que estão acompanhando pelo livro didático, está na página 36. E lembrando que vocês que não têm o livro didático, nós deixamos o link na descrição do vídeo da primeira aula e vocês podem baixar o livro virtual e podem acompanhar conosco as nossas aulas. Então, na nossa segunda aula, nós iremos começar essa aula com o desafio da aula anterior. Ou seja, eu vou mostrar para vocês quais habilidades eu usei para responder a primeira questão do desafio da aula anterior. E aí, vocês irão comparar as habilidades usadas por vocês com a nossa. Lembrando que o objetivo é responder. Não importa a habilidade que você usou, se ela difere da habilidade que eu estou usando. Pois a matemática é assim. O legal dela é que ela permite que você explore habilidades diferentes da minha, mas que nós juntos possamos chegar a um único resultado. Vamos lá? Lembrando que o nosso componente curricular em matemática, o público-alvo para a nossa aula são os alunos dos 7º anos, mas que estende-se aos alunos dos anos finais, e que a nossa aula de hoje nós iremos falar sobre números inteiros. Como para cada aula nós temos um objetivo, o objetivo dessa aula é compreender os números inteiros como uma ampliação dos números naturais. Pois é, nós já estudamos os números naturais. Agora, nós vamos ver quais habilidades dos naturais nós estamos usando para escrever os inteiros. Vamos juntos? Olha, você já parou para observar que muitas vezes os números naturais eles não são suficientes para representar alguns valores que estão presentes em nosso cotidiano? Você já parou para analisar isso? Principalmente na operação de subtração? Muitas das vezes, há subtrações em que o resultado ele não está no conjunto dos naturais. É aí que nós usamos o conjunto dos inteiros. Então, nós vamos ver exemplos aqui que nos naturais não é possível solucionar, aí nós recorremos aos inteiros. Olhe, o termômetro, por exemplo, ele é utilizado para verificar a temperatura do corpo, de alimentos e até mesmo de ambientes. Como podemos medir a temperatura de uma região num lugar muito gelado como o Polo Sul? E aí, como você imagina que nós podemos medir a temperatura de um lugar bem gelado ou muito gelado como o Polo Sul? Você sabe que lá no Polo Sul a temperatura ela é muito baixa, ela é menor que zero. Mas se já estamos falando que ela é menor que zero, já surge a ideia. No conjunto dos naturais, nós não podemos medir essa temperatura. Pois é, nós vimos nos naturais que o menor número natural é zero. São curiosidades como essa que nós iremos abordar nessa aula de hoje, fazendo a diferença entre os naturais e os inteiros e vendo quais habilidades nós podemos explorar nos dois conjuntos numéricos. Vamos continuar? Temos também o conceito de altitude,
onde entendemos o nível do mar como ponto zero. Tudo que está acima deste nível possui um valor maior que zero. Você já parou para pensar como medimos o que está abaixo do mar, já que esse valor é menor que zero? Vocês já ouviram falar sobre altitude, né? Acima do nível do mar, abaixo do nível do mar? Pois bem, o nível do mar, ali nós estamos dizendo que ele está na posição zero de altitude. O que está acima são valores maiores que zero. E o que está abaixo são valores menores que zero. Por exemplo, o submarino, ele navega em altitudes menores que zero. Aí continuamos reafirmando, se são valores menores que zero, não podemos calcular usando os números naturais. Está vendo a necessidade de escrevermos os números inteiros? Vamos continuar. Olha, aí nós vamos falar do conjunto dos números inteiros e seus elementos. Lembrando que nós já estudamos o conjunto dos naturais. Olha, o conjunto dos números inteiros, representado por Z, sendo que Z representa números inteiros. Esse tracinho aqui representa conjunto numérico. O conjunto dos números inteiros é formado pelos seguintes elementos. Primeira coisa que devemos analisar é essa reticênciazinha no início e no final. Indica que o conjunto dos números inteiros ele é infinito para as duas extremidades. Lembrando também que nós temos aqui o zero como origem. Diferente do conjunto dos naturais, o zero deixa de ser o menor número. Ele agora é a origem. Ele faz a divisão dos inteiros positivos e os inteiros negativos. À direita dele, nós temos os inteiros positivos. À esquerda, nós temos os inteiros negativos. E também observando, todos os números inteiros aqui são escritos com os mesmos algarismos que usamos para escrever os naturais. Pois bem, então agora nós vamos falar de algumas habilidades. Por exemplo, à direita do zero, ficando os positivos, quanto mais distante do zero, maior o seu valor numérico. À esquerda do zero, ficando os negativos, quanto mais distante do zero, menor o seu valor numérico. Segundo, nós temos o menor número inteiro positivo, 1. Nós temos o maior número inteiro negativo, menos 1. Não temos o maior número inteiro positivo, nem temos o menor número inteiro negativo. Pois é, são esses pontinhos aqui chamados de reticência que indica que é infinito, portanto não tem o maior. Nessa extremidade aqui, não temos o menor. E aí, deu para clarear um pouquinho as habilidades já estudadas com o conjunto dos números inteiros? Vamos continuar? Agora, nós iremos fazer a comparação entre os inteiros na reta numérica e os naturais na reta numérica. Isso é chamado de representação geométrica. Vamos lá. Vamos fazer um estudo das duas retas numéricas para que nós possamos ver a diferença existente entre elas. Aqui acima nós temos a reta dos naturais. O zero é a origem. Esse espaço entre eles é chamado de unidade. E aí nós temos uma setinha nessa extremidade chamada de orientação. Indica que ela é crescente nesse sentido. Logo, nós temos o menor número natural, o zero. E nós não temos o maior número natural. Ele é escrito em uma semirreta, onde tem o início aqui, mas não tem o final. Daí, nós pegamos o conjunto dos naturais e usamos para escrever os inteiros. Se você analisar essa parte aqui, é exatamente essa parte aqui. Nós temos o zero como a origem. Para a direita, nós temos os inteiros positivos. Para a esquerda, nós temos os inteiros negativos. Sendo que usamos as mesmas habilidades. Quanto mais distante do zero for um inteiro positivo, para a direita, maior o seu valor numérico. Quanto mais distante do zero for os negativos, menor é o seu valor numérico. Portanto, eu posso dizer que o 2 é maior que o 1, porque ele está mais distante do zero. O 3 é maior que o 2, porque ele está mais distante do zero. E se eu quero saber qual é o próximo número, partindo do ponto de onde eu estou, basta somar uma unidade a ele. Por exemplo, eu estou aqui no 5. Quero saber qual é o próximo número que vai ser escrito nessa reta. Basta somar 1 a 5. 5 mais 1 é 6. Então, logo após o 5, viria o 6. Aqui à esquerda, nós temos também os negativos. O menos 1 é o maior número negativo, porque é o mais próximo do zero.
Já o menos 2 já é menor que o menos 1, pois está mais distante do zero. E da mesma forma, para nós encontrarmos, basta nós somarmos. Se eu tenho menos 1, quero saber qual é o próximo, eu somo menos 1 a ele. Olha, nos positivos eu somo mais 1, nos negativos eu somo menos 1, pois menos 1 somado com menos 1 é menos 2. Só que essa habilidade nós vamos falar depois nas operações com números inteiros. E aí, deu para clarear um pouco a diferença ou as diferenças existentes entre o conjunto dos inteiros e o conjunto dos naturais? Principalmente nas retas numéricas? Pois é, agora nós vamos falar de algumas habilidades do conjunto dos números inteiros. Então, no conjunto dos números inteiros, nós temos o módulo de um número inteiro. E aí, você sabe o que é o módulo de um número inteiro? Já ouviu falar sobre o módulo de um número inteiro? Já viu como encontrar o módulo de um número inteiro? Pois é, vamos juntos? Olha, o módulo de um número inteiro, ele é nada mais nada menos que a distância entre ele e o zero. Então veja aqui, eu usei uma reta numérica dos números inteiros, onde eu tenho à direita o 4 positivo e à esquerda o 4 negativo. Daí eu quero encontrar o módulo deles dois. Para calcular o módulo de mais 4, por exemplo, eu vou contar quantas casas chamadas de unidade eu tenho do 4 até o zero. 1, 2, 3, 4. Aí eu estou dizendo que o módulo de mais 4 é o próprio 4, por questão da distância entre ele e o zero. Mas e será que o módulo de menos 4 é exatamente igual ao módulo de mais 4, sendo ele um número negativo? Vamos ver. Se estamos usando a habilidade de contar as unidades existentes entre esse ponto e o zero, nós vamos contar 1, 2, 3, 4. Portanto, chegamos à conclusão que o módulo de mais 4 é exatamente igual ao módulo de menos 4. E aí nós podemos generalizar. O módulo de um número inteiro, sendo ele positivo ou negativo, é exatamente igual. Nós vimos aqui que o módulo de mais 4 é exatamente igual ao módulo de menos 4. E, para representarmos um módulo, nós escrevemos ele assim. Então, veja, o módulo de menos 4 é 4 e o módulo de mais 4 é 4. Agora, preste atenção. O módulo não acompanha sinal nenhum. Por quê? Porque o módulo ele representa a distância entre ele e o zero. Vamos continuar? Além de falar de módulo, nós vamos falar sobre números inteiros que são opostos ou simétricos. A palavra oposto ela é familiar, mas a palavra simétrica. Mas os dois têm o mesmo significado. Tanto faz você dizer que eles são opostos, quanto são simétricos. Usei a mesma reta usada anteriormente, para vermos módulo de um número. Usei o mais 4 e o menos 4. Nesse caso, o que eu estou querendo dizer é que o oposto de mais 4 é menos 4. E que o oposto de menos 4 é mais 4. Eu estou dizendo que o número inteiro mais 4 e menos 4, eles são opostos ou simétricos. Mas por que isso? O módulo é quem justifica também. Porque a distância do mais 4 para o zero é a mesma do menos 4 para o zero. Ou seja, também porque o 4 é escrito com o algarismo 4. Aí ele tem um sinal positivo. Ou não aparece, não é obrigatório. E o menos 4 é escrito com o algarismo 4. Tem o sinal negativo. E você sabe que o sinal negativo e o sinal positivo, eles são opostos, funções contrárias. Portanto, dois números inteiros que são escritos com os mesmos algarismos, mas são representados por sinais diferentes, são opostos ou simétricos. E sempre a distância entre eles e o zero na reta numérica é a mesma. Vamos continuar? Vamos lá. Pois bem, agora nós vamos fazer o seguinte, comparar os números inteiros. Na reta numérica, nós vimos que os negativos, quanto mais distante do zero, menor é o seu valor numérico. Os positivos, quanto mais distante do zero, maior é o seu valor numérico. Mas a gente, precisando de comparar, quais os sinais que nós usamos para dizer, por exemplo, se os dois números inteiros, quem é maior que quem é menor que quem, são iguais, são diferentes? Vamos ver alguns sinais? Pois bem, comparando os números inteiros, nós podemos usar o sinal de maior que e o sinal de menor que.
Olha, não precisa ficar com aquela preocupação em saber quem é maior e quem é menor dos sinais. Nós vamos ver uma habilidade muito simples para você dizer se é maior ou menor. Porque, na verdade, o sinal de maior que e menor que é o único sinal. Ele só muda o sentido. Vamos ver aqui? Aqui eu estou dizendo que 5, olha, é um número positivo. Mesmo não tendo o sinal de mais à frente, ele é positivo. 5 é maior que 4. Já 4 é maior que 3. Já 3 é maior que 2. Já 2 é maior que 1. Aqui nós estamos dizendo que eles estão escritos em ordem decrescente. Essa partezinha fechada vai ficar virado para o menor número. Essa partezinha aberta sempre vai ficar virada para o maior número. Então, se eu ler daqui para cá, eu leio o maior. Se eu ler de cá para cá, eu leio o menor. Agora, aqui abaixo, nós já escrevemos da forma que eu fiz a leitura ali em cima. 1 menor que 2, 2 menor que 3, 3 menor que 4 e 4 menor que 5. Aí é assim. Aqui acima, eu escrevi ele em ordem decrescente, do maior para o menor. Aqui abaixo, eu escrevi ele em ordem crescente, do menor para o maior. Usei o sinal de maior que e menor que para informar que está em ordem crescente. Pois é, são essas habilidades que nós usamos para escrever os números em ordem crescente ou decrescente. Nós estamos informando quem é maior e quem é menor que. Mas existe também dúvidas sobre os negativos. Por exemplo, aqui, olha, menos 5 e menos 4. Ela está pensando, quem é maior? É menos 5 ou menos 4? E aí, você acha que o menos 5 é maior que o menos 4 ou menor? Pois bem, o menos 5 ele é menor que o menos 4, pois na reta numérica ele está mais distante do zero que o menos 4. Nós vimos que os negativos, quanto mais distante do zero, menor é o seu valor numérico. E aí, está dando para entender? Está relembrando as habilidades estudadas com o seu professor? O objetivo dessa aula é essa, é relembrar habilidades estudadas. E talvez vocês possam aprender habilidades novas conosco. Nossa aula termina aqui, mas não esqueçam que nós deixaremos o desafio no link aqui da descrição do vídeo, do mesmo critério da primeira aula, onde vocês irão acessar o link e ter acesso ao formulário, responder o desafio, enviar para nós e na aula seguinte nós iremos resolver uma questão desse desafio. O que não pode é você deixar de resolver esse desafio. Um grande abraço e até a próxima aula.